Mas a gente está pensando sobre o que servir, e esse mês de fevereiro, nós vamos começar a olhar e continuar olhando para o perfil do discipulado. Lembra que a gente vem trabalhando o que é ser discípulo de Jesus Cristo? Dessa vez a gente está trazendo para um ambiente mais prático, o que é ser discípulo de Jesus Cristo, de fato, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, o que o discípulo de Cristo faz dentro da igreja. E hoje eu quero trabalhar com vocês, baseado e continuando no nosso congresso, olhando agora e tentando responder o que deve nos orientar como igreja. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, e o que é que nos traz juntos e o que é que deve conter nesse ambiente, a atmosfera que nós estamos vivendo. E aí eu vou ler o texto de Efésios 1, 15 a 16, a gente vai ler muito Efésios esse semestre, e o Efésios 1, Paulo está trabalhando com aquela igreja e ele diz: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, e do amor que demonstram para com todos os santos, eu, Paulo, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo traz um contexto bastante interessante aqui. Ele diz: olha, tem duas coisas que eu acho fundamental na transformação de um cristão, que mostra de fato o que é que um cristão tem e faz, e da mesma forma, existe aqui uma atmosfera, um ambiente, onde o resultado daquilo que ele tem e ele faz, gera esse ambiente todo. Você já foi, por exemplo, num lugar onde o ambiente foi impactado por algo? Quem esteve aqui no congresso ouviu um dos pastores, não vou falar qual, ele tem 3 filhos, fica mal a gente definir quem ele é. Mas ele disse isso publicamente. Depois eu fiquei pensando, como é que o cara fala a respeito disso? Que antes dele ser pastor, o trabalho dele era ser palhaço. Quem é que fala isso, gente? Eu fiquei pensando assim, mas não estava no currículo, quando ele enviou, porque se tivesse, duvido que passava. Depois que passa, que ele está não sei quantos anos aqui, é que ele traz isso. E ele conta uma história, e contou, interessante, que eles estavam se preparando lá, se maquiando tudo, para entrar num grande evento, e de repente eles ouviram um silêncio. E aí desesperou o coração deles, que estavam se trocando, se fantasiando como palhaço. E eles falaram: olha, está na hora da gente ir, entrou o silêncio, eles estão esperando a gente. Aí eles saíram correndo. Na hora que eles abriram a porta e fez aquele barulho, e eles entraram já fazendo as palhaçadas, estavam todos ajoelhados orando. Ele disse que o ambiente mudou, pelo menos para eles, mudou, já não tinha mais graça nenhuma. Já entrou num lugar que de repente acontece algo e o ambiente muda. Já viu isso? Já percebeu isso? Interessante, é que é exatamente isso que Paulo está fazendo. Aqui entrou duas coisas, e ele diz: o ambiente mudou. E aí ele traz o que é esse ambiente modificado. Então vamos lá. Primeiro, ele apresenta a fé como fogo. Ele diz: desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. O cristão, ele vive pela fé. Ele tem essa marca na sua própria vida. Se você pega, por exemplo, 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, que ele cita o texto de Abacuque. E depois a gente começa a olhar tudo isso dizendo: se há algo que caracteriza, sem dúvida nenhuma, o cristão, é que a jornada dele com Jesus Cristo, ela se inicia pela fé. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outra maneira. E Paulo está ressaltando aqui dizendo: desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, ou seja, eu tenho escutado, eu tenho sido informado de que vocês são de fato uma comunidade que tem fé no Senhor Jesus Cristo. É uma comunidade que demonstra essa fé, que segue essa fé. E eu gosto de querer definir fé e pensar um pouco mais a respeito de fé, porque quando a gente fala o que é fé, tem gente, andar com fé eu vou, sem a fé não costuma falhar. Eu gosto da fé, que eu não sou um crente bully,
de pouca fé. Gostou? Não gostou? Você entendeu? O que é que se põe no bule? Café. Então o crente bule é aquele que tem pouca fé. Isso é boa, gente, pode rir. A gente se esforça. Eu pensei a semana inteira nessa piadinha. Vocês acham que vem de pronto, de bate? Não, é tempo de reflexão em cima. O problema é como lidamos com o que entendemos sobre a fé. O texto de Romanos 4, ele nos ajuda a entender um pouco. Romanos 4, 4 e 5 diz: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Olha o que o verso 4 está falando. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. O que ele está explicando é que na cabeça da gente, a gente pode pensar algumas coisas, talvez na relação entre o patrão e o funcionário. Eu sou um funcionário e Deus é patrão, Deus é que manda. E tudo o que eu fizer e fizer certo, Ele, Deus, tem que me pagar o meu salário. Porque eu sou merecedor daquilo que fiz, portanto, o salário não é algo que é dado assim como se fosse, olha, eu estou sendo bonzinho, eu pago o seu salário. Não, o salário é uma dívida. Você me pediu para fazer isso, eu fiz, portanto, agora me pague o que você me deve. Porque a partir de agora eu não lhe devo nada, eu cumpri com o que eu tinha que fazer. Quem deve é você, você tem que me pagar. Se eu fizer tudo certo, Ele tem que pagar o meu salário. Este que irá suprir todas as minhas necessidades, este Deus, Ele me deve, porque eu estou fazendo a coisa certa, porque eu estou fazendo o que tem que ser feito. Aqui entra muito o legalismo, ou a essência da salvação por obras. Eu mereço, o mérito é meu, eu fiz, portanto, fiz e mereço o que quero. Eu preciso agora que Deus supra todas as minhas necessidades, porque eu tenho tentado ser o mais fiel, o mais justo, o mais honesto, o mais executor das tarefas dEle. Eu tenho tentado ser aquele cara que mais cumpre os mandamentos de Deus. O meu coração, que é guiado pelas paixões e desejos, quando pensa numa fé onde Deus é o patrão e eu sou o trabalhador, ele me impulsiona. As minhas paixões e os meus desejos são impulsionados para que eu satisfaça a mim mesmo. Porque eu só faço buscando o mérito. Eu só faço buscando aquilo que eu posso receber. Eu só busco porque eu sei que Ele vai suprir. Porque afinal de contas, se eu for aquilo que Ele espera de mim, eu sou o merecedor daquilo que eu espero dEle. Eu troco um pouco o holofote. Em vez do holofote estar em Deus, o holofote está em mim. É a minha necessidade que conta. É a minha razão. Mas olha o que o texto diz no verso 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O que isso significa? O que é viver pela fé? Eu paro de pensar que eu sou o funcionário. E que se eu fizer tudo certo, Ele vai me dar o salário que eu mereço, porque Ele é o patrão. Eu fiz tudo certo. E na verdade não só fiz tudo certo, bati as metas, quero receber aí a minha participação nos lucros, 13º, quem sabe 14º, e assim por diante, porque eu estou fazendo tudo certo. Eu paro com esse tipo de pensamento. O texto diz, aquele que não trabalha. Aquele que não trabalha. Ou seja, o resultado não é meu. E quem merece receber o salário não sou eu. Porque não sou eu que trabalho. A fé não é adicionada às obras. E nem as obras é adicionada à fé. Na verdade, a fé, ela exclui as obras. Não é por obras de forma alguma. Eu não tenho nenhum merecimento. A coisa não é apontada para mim como se eu tivesse a necessidade de receber a glória, a necessidade de receber a honra, ou a necessidade de receber a paga. Pelo contrário, não sou eu que trabalho, mas é Deus quem trabalha.
É Ele que levanta e está aí o tempo todo, cuidando da gente, promovendo tudo o que precisa, sendo um Deus zeloso em todos os aspectos. É Ele que trabalha, não sou eu que trabalho. Ele tem o know-how, Ele sabe como, Ele tem o poder, Ele tem a capacidade para suprir tudo o que eu realmente preciso. Ou seja, na mentalidade de fé, eu não estou trabalhando para suprir as necessidades de Deus e assim ser recompensado. Na mentalidade de fé, é Deus quem trabalha para suprir todas as minhas necessidades. Nós vivemos pela fé e não por obras, porque a fé não tem o poder de ganhar as bênçãos de Deus, por mais que a gente ache que sim. A fé não tem este poder. Na verdade, as obras elas vão contra a graça de Deus, porque quando eu digo, eu sou o merecedor, fiz por merecer, o que eu estou dizendo é que qualquer coisa que Cristo tenha feito na cruz, não é maior do que aquilo que eu faço, porque eu sou merecedor. Na verdade eu não entendi ainda o que Cristo fez na cruz, porque quando eu entendo, eu sei que eu não sou merecedor, foi a graça que me alcançou, foi ela que me buscou, é por ela. E gente, a gente tem que entender o seguinte, é um negócio simples que precisa descer da mente para o coração. Nós não conseguimos chegar em Deus, por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você seja o cara mais correto do mundo, a mulher mais certinha do mundo, por mais que seja, você nunca conseguirá chegar em Deus. Como é que isso se resolveu? Foi Deus que chegou em nós. Isso é lindo. Como diria o Caleb, isso é belo. Foi Ele que veio ao nosso encontro, porque o caminho inverso seria impossível. Portanto, o mérito é todo dele. É Ele quem fez todo o trabalho. E quando você começa a ler o Evangelho, vendo o que Jesus Cristo fez entre nós e o porquê Ele veio, quando você pensa na cruz de Cristo, naquela sepultura e na ressurreição, você vai olhar para Deus dizendo, eu tenho a salvação e não tem nada a ver comigo. Mas é única e exclusivamente o movimento de Deus. O meu coração, que está fixado na fé, ele é muito diferente desse coração fixado na meritocracia. Os meus desejos, eles não são mais fortes agora. Os meus desejos, ele tem a ver com a emoção que eu quero, que eu tenho, ao ver Deus ser vitorioso em nós e através de nós. Quando eu vejo Deus agindo, creio que foi o Caleb que disse, que é impressionante como na hora que a gente está aconselhando, a gente ouve muitas vezes o que nós estamos falando pelo próprio Espírito Santo, porque eu não tenho essa capacidade. Hoje eu fiz um velório, e eu começo o velório de algo que eu tenho sentido muito ultimamente. Esse tempo de pandemia mexeu muito com o meu coração, e o versículo bíblico de Provérbios que diz, cada coração conhece a sua própria amargura, ir para um velório tem mexido muito comigo. E no velório eu começo dizendo, eu detesto a morte, eu odeio a morte. Verdadeiramente eu não sei nem o que falar agora, porque eu odeio a morte. Só tem uma sabedoria que pode trazer à tona aqui e agora. Vamos ler o texto de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele traz o conceito de que para nós não sermos ignorantes em relação aos que dormem, para que a nossa tristeza não seja como a tristeza daqueles que não têm esperança, porque se Cristo morreu e ressuscitou, Cristo também trará à vida os que dormem. Por isso, consolem-se uns aos outros. A sabedoria não é minha, é de Deus. Porque eu odeio a morte. Eu não gosto. Eu não gosto do velório. Eu não gosto. Mas ali, a sabedoria e o holofote tem que ser exclusivamente em Deus. O que é que Paulo ensina quando ele nos ensinou a respeito da morte? É isso que nos enche a esperança. O quanto Deus fala,
é o holofote jogado nele, não tem mais nada a ver comigo. Essa sabedoria não é minha, de forma alguma. Portanto, a fé é como um fogo. A fé é como um fogo, ela vem, ela consome, ela queima, ela transforma aquela lenha, e ela acaba com aquela lenha, tornando-a cinzas. A fé é isso, ela acaba comigo, ela deixa o meu eu em cinzas, porque o meu ego é transformado. Gosto muito do texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim: pouco me importa o que vocês pensam ao meu respeito. Na verdade, pouco me importa o que qualquer tribunal humano pense a meu respeito. Eu digo mais, pouco me importa o que eu mesmo digo a meu respeito, ou penso a meu respeito, porque quem me julga é Cristo. Ou seja, o ego transformado, que é invadido pela fé, pega o ego e é jogado às cinzas, transformado em cinzas. Porque o que o Paulo diz aos Coríntios, o que ele está dizendo é: eu não estou pensando nem mais nem menos em mim mesmo, mas eu estou pensando muito mais em Deus. E a fé, ela nos leva a pensar muito mais em Deus. A fé nos leva a jogar todo o holofote para Deus. A fé nos leva a entender que Deus é o nosso bem maior. Eu não preciso de mais nada, porque tudo o que eu tenho é Deus. E acabou, pronto. A fé é como fogo. Mas o que Paulo continua dizendo é que o amor é como o calor, e do amor que demonstram para com todos os santos. Eu sempre tenho escutado, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus, e do amor que vocês demonstram para com todos os santos. Presta atenção, ele não está dizendo do amor que vocês demonstram para o mundo. Ele está dizendo do amor que existe dentro desta comunidade. É uma comunidade onde o amor é experimentado, é vivido entre os santos. É entre eles, entre aqueles que são de fato pertencentes a Jesus, estão inseridos na mesma família por causa da fé. O amor que vocês demonstram entre vocês é sensacional. Então pensa o seguinte: eu tenho a fé de que não sou eu, mas é Jesus Cristo. Você tem essa fé? Então olha para o lado agora e diz: eu tenho que te amar. Droga. Pode pôr o droga para fora, sim, o pastor está pedindo. Eu tenho que te amar. Lascou-se. Do amor, tem gente que bateu tão forte no outro, dizendo: eu tenho que te amar. Droga, o amor falou pouco, mas o droga veio com tudo, veio das entranhas. Eu tenho que te amar, eu tenho que te amar, eu tenho que demonstrar o amor, porque agora eu sou sem dúvida nenhuma aquele que ama. Eu sou sem dúvida nenhuma aquele que ama. Portanto, quando a fé vem como fogo que me consome e me deixa em cinzas, a fé vem como o calor que é produzido pelo fogo. Estava vendo esses dias um vídeo de um pastor evangélico chamado TikTok. E esse pastor, ele estava derretendo, esse pastor não, ele fez uma ilustração de um cara que estava derretendo algum metal e ia jogar numa forma. Só que quando jogou na forma, espirrou, e ele estava sem proteção nenhuma, caiu no tênis dele. Foi uma gritaria, e o cara saiu pulando. Depois mostraram uma foto, o tênis ficou um buracão, a meia ficou um buracão que ele não conseguia tirar. E estava um buracão no pé também. Nenhum fogo, pelo menos que eu conheça, não produz calor. Concorda? O fogo, ele produz calor, algo que se sente ao redor, que não é algo interno,
que produziu aquela luz e está consumindo, tornando cinzas, mas aquilo ali está movimentando o seu entorno. O interno está sendo transformado, mas o seu entorno está sendo impactado por causa do calor. Luiz Escado sempre, ou me ensinou, e eu vivo com a cobrança mental do Luiz Escado, dizendo que o púlpito é um lugar de luz e não de calor. E é verdade. A Bíblia, ela traz luz para o nosso entendimento. Ela nos faz entender como nós devemos ser, o que tem que ser apagado. A luz, a Bíblia, ela transforma a luz, ela joga a luz em cima de nós de tal forma que nós nos tornamos cinzas. Mas o resultado disso é que nós pegamos fogo pelo outro. Quero dar a opção para você que é solteiro, olhar para a menina que está do lado e dizer, eu tenho um fogo por você. Você que pisou na bola hoje, não lavou a louça como deveria, e a sua esposa está bicuda, vira para ela agora e diz, olha, eu tenho um fogo por você, hoje. E é bíblico esse fogo. Salva a sua com fundamento bíblico. O amor que demonstra para com todos os santos. O amor que demonstra para com todos os santos. Vamos pensar um pouco nesse texto. O amor, ele tira, ele extrai algumas coisas da gente. Quando a gente aceita pela fé quem Jesus Cristo é, nós somos tomados por um amor que tira, que nos capacita a amar. E o que é que ele nos tira? Primeiro, a culpa. Porque aquele que vive na meritocracia, vive na culpa. Porque eu não consigo, e eu não consigo mesmo. Eu não tenho a capacidade, e não tenho a capacidade mesmo. Só que quando eu acho que eu tenho que ter a capacidade, ou quando eu acho que eu tenho que ser o cara que consegue resolver a própria vida, eu vivo culpado, porque eu não consigo. Eu não consigo. E é interessante como a culpa minimiza a obra de Cristo na cruz. Porque se Cristo carregou todos os meus pecados, Ele não só perdoa os meus pecados, como isenta a minha culpa. Salmo 32. Feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e a culpa removida. A culpa é um problema de ego. A culpa é um problema de orgulho. A culpa continua precisando de salvação. Eu não entendi da graça. Porque a culpa continua sendo algo que eu mereço. O que é resultado daquilo que eu mereço. Portanto, quando eu entendo, eu não sou mais empregado, funcionário, aqui é Deus quem está fazendo tudo, então a minha culpa sai, ela é tirada, ela é removida, porque o que eu fiz, Jesus Cristo morreu por mim na cruz, e mesmo que eu venha fazer qualquer coisa, Jesus Cristo morreu por mim na cruz, e porque Ele morreu por mim na cruz, eu posso vencer o pecado na minha vida. A minha vida é uma constante vitória sobre o pecado, me tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Entenderam? Então, eu tenho essa característica. A segunda coisa é que ele tira o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando eu entendo que é Deus quem trabalha, o medo sai do meu coração, porque o medo, na verdade, é a insegurança que eu tenho de não ter o controle. Quando eu vou sair na rua com o meu cachorro, o iPod, ele é muito medroso. Não eu, ele. E ele anda fazendo o que o cachorro faz, mas porque ele é muito medroso, eu fico olhando se vem algum cachorro. Porque eu morro de medo se chegar um cachorro perto do iPod. Eu sei o que ele vai fazer, mas eu não gosto. Então, para mim, é um passeio meio neurótico. Aí pega ele no colo. O outro cachorro, às vezes, é bem menor que ele, mas não importa. Medo é medo. Porque eu não tenho a segurança do que pode rolar ali. Eu não tenho a segurança do meu futuro. Eu não tenho a segurança se o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, vai trazer o resultado, a paga. Porque eu continuo achando que é mérito meu. E como eu tenho essa insegurança, gera esse medo no meu coração.
E olha que coisa interessante, eu fico impactado, imóvel, por causa do medo. Foi assim com Adão e Eva no paraíso, lá no Éden. Eu ouvi os teus passos no jardim, eu vi que estava nu, tive medo, por isso me escondi. O que é o medo? Eu não sei o que vem pela frente, eu não tenho o controle, eu não sei que resultado é esse, então eu tive medo. E o amor, quando ele entra na minha cabeça pela fé, o amor ele lança fora todo o medo. E por fim, também lança fora toda a ganância. O desejo que eu tenho de me tornar cada vez mais, receber cada vez mais o que eu acho que eu mereço. Que o que eu tenho é pouco, então eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não vivo satisfeito. Eu quero mais, eu preciso de mais. Aí eu alcanço, eu quero mais, eu quero mais. Quando eu cheguei em Vinhedo, eu percebi uma coisa interessante. A cidade mudou um pouco, faz 20 anos que eu estou aqui. A cidade mudou um pouco a característica, mas quando eu cheguei, aqui era uma cidade exclusivamente dormitório, que o pessoal construía as suas casas como um grande refúgio, onde eles vinham por qualidade de vida. Estou aqui com uma casa com quadra, sauna, piscina, num condomínio que oferece todas essas coisas. Eu venho para cá porque eu tenho condições disso. Era a 4ª cidade em arrecadação de IPVA na época do Brasil, proporcional. Porque o pessoal aqui vinha por qualidade de vida mesmo. E uma das coisas que eu percebi é que havia uma frustração do sonho alcançado. A pessoa alcançou talvez o patamar que ela gostaria de chegar e continuava insatisfeito. Por isso o sucesso ou o resultado de uma igreja, o impacto de uma igreja na sociedade. Porque o que gera o sossego, a serenidade dentro do coração de uma pessoa é Jesus Cristo. Então você chega no lugar onde o pessoal acha que já chegou tudo, mas continua com aquele vazio, você apresenta Jesus Cristo, eu quero, eu aceito. Eu entro nesse barco, eu desejo isso, porque a ganância é posta de lado. Agora eu tenho um bem maior, esse bem maior me possui. Já não é algo que eu tenho, mas é algo de quem eu sou, a quem eu pertenço. Os projetos, os planos, os sonhos já não são mais meus, mas são deles para mim. Portanto, eu não tenho mais essa ganância, pelo contrário. Então, quando a fé domina a minha mente, desce para o meu coração, o fogo que consome aquilo que sou e me torna cinzas e me traz a novidade ali, algo novo. O resultado é o calor, que eu passo a ser invadido pelo amor. Eu começo a amar a Deus sobre todas as coisas e eu começo a amar a mim mesmo de fato. Eu já não sou mais o meu ídolo. Mas aí, eu passo a amar o próximo. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, como a mim mesmo. E do amor que demonstram para com todos os santos. E do amor que demonstram para com todos os santos. Agora, o amor ele tira essas 3 coisas, e o amor produz algo. Ele produz algo novo nas nossas vidas, no coração, o apetite pela emoção de experimentar o poder de Deus se movendo em nós e por nós, à medida que fazemos a sua vontade. Olha que coisa interessante. Eu deixo de lado, essa frase não é minha, viu gente? Porque o Caleb, quando falou ontem de manhã, ele botou uma frase e a minha foto e disse que era minha. Eu fiquei olhando aquela frase com 6, 7 linhas, eu falei, eu jamais escreveria um pensamento com mais de 2 linhas. Depois tinha uma palavra lá que nem eu sabia. Eu falei, cara, de onde você tirou que fui eu? Eu nem deveria falar para vocês, porque eu gostaria de continuar com o louro. Mas estou trazendo a real. Essa frase também não é minha. Eu li de um livro de John Piper. No coração, o amor produz no coração um apetite pela emoção de experimentar o poder de Deus se movendo em nós e por nós, à medida que fazemos a sua vontade. Ele produz essa emoção. Cara, Deus está me usando.
Deus de fato vive em mim. Deus de fato trabalha em mim, Deus me transformou, eu já não sou mais o mesmo, como eu pensava eu não penso mais, eu já não tenho mais essa necessidade de carregar ou de trazer o holofote para mim, eu não vivo mais em culpa, em medo nem ganância, agora eu estou livre, verdadeiramente livre para amar. Essa emoção de ver Deus agindo em mim, essa emoção de ver Deus agindo em nós, através de nós, porque nós agora cumprimos a sua vontade. Isso é o amor. O amor não é um sentimento, mas o amor não busca o próprio interesse. 1 Coríntios 13, lembra disso? O amor não busca o próprio interesse. Significa que não é um sentimento. Eu estou sentindo agora que eu não vou buscar o meu próprio interesse. Não. Surge no meu coração algo de não querer mais. Porque agora o prazer que eu tenho é de buscar o interesse de Deus, é de satisfazer a vontade de Deus, é de ser canal da vontade de Deus aonde eu estou, na minha obediência. Eu não preciso receber mais nada, eu não sou funcionário de Deus, eu já tenho tudo o que eu preciso, portanto tudo o que eu preciso pode ser compartilhado com todos. O pão não é meu, o perdão é nosso, o pão é nosso, e as minhas lutas e as suas lutas são nossas, a gente vai sair dessa juntos. O amor me impulsiona a isso. Por isso o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, dentro de uma igreja, é alguém que pela fé foi transformado, e agora tem a capacidade de amar. E aí, Paulo termina dizendo o seguinte: eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Não deixo de dar graças, mencionando em minhas orações. Paulo diz, olha, a atmosfera daquele que entendeu pela fé e ama, é que ele vive uma atmosfera de oração. A oração está nele o tempo todo. É interessante isso, porque a oração de fato, ela prova o quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós acreditamos de Deus. E pensa bem, a oração, ela não é um checklist para as coisas que Deus tem que fazer, e essa em geral é a característica das nossas orações. Senhor, eu preciso de um carro novo. Senhor, eu preciso de um emprego novo. Senhor, eu preciso de uma casa nova. Senhor, eu preciso de uma conta bancária nova. Esquece essa que eu tenho e me traz uma nova. Senhor, eu preciso que a minha mulher, ela se torne um pouco mais nova, mais boazinha, menos ranzinza. Talvez o Senhor tenha que fazer uma operação, tirá-la daqui, levá-la para junto do Senhor. Eu não sei, mas eu desejo isso. Senhor, eu desejo que o meu marido seja simpático, que o meu marido seja trabalhador, que ele chegue aqui em casa e goste de dividir as coisas da família. Senhor, eu gostaria que o meu marido fosse o chefe espiritual de casa, e sai por aí dizendo as coisas que gostaria de Deus. Quero uma saúde boa, e sai listando. Quem é Deus numa parada dessa? Porque quem é que está trazendo as coisas para serem feitas? Quem é que está colocando em cima da mesa? Interessante, que eu não sei se eu lembro, e aí o Israel pode me corrigir um dia, não essa semana, um dia. Mas eu não sei se eu lembro de alguma passagem de Paulo pedindo por algo material, algum bem material. Eu lembro dele agradecendo o que ele recebeu, mas eu não lembro dele pedindo algo. Mas ele diz que nas orações dele, ele dá graças por aquilo que ele tem ouvido daquele povo. Eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. E como o tema oração é recorrente na vida de Paulo e no Novo Testamento, Romanos 12:10, perseverem na oração. Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Colossenses 4:2, dediquem-se à oração. 1 Tessalonicenses 5:17, orem continuamente. Pedro 4:7, dediquem-se à oração. O cara que é convertido de fato, a mulher que é convertida de fato, ela é dedicada à oração. A oração é algo que vive o tempo todo, não é o dia, mas ela vive o dia inteiro em oração.
A oração faz parte, a oração é o meio, a oração é a atmosfera que ela vive. Eu gosto muito desse conceito de atmosfera. Eu já contei para vocês algumas vezes o conceito da oração do Velho Testamento aplicado em Apocalipse. Quando existia o lugar, o templo, dentro do templo existia o lugar santíssimo, que era o lugar onde Deus habitava. Era o lugar onde o sacerdote falava com Deus. Era ali que era oferecido o sacrifício pelo sumo sacerdote. Na frente do altar, bem na frente do lugar santíssimo, existia um incensário, que ficava 24 horas aceso, o incensário, queimando e gerando aquele cheiro no ambiente todo. Quando você vai para Apocalipse, João diz que teve uma visão do Senhor, e o Senhor estava sentado e tinha alguns homens anciãos que seguravam os incensários, na presença desse Deus, e ele diz, e ele segurava os incensários, onde os incensos eram as orações dos justos. E eu acho isso uma analogia tão brilhante. Significa que Deus está sentado no trono do universo, julgando e promovendo todas as coisas, e a atmosfera aonde Deus organiza tudo, são as orações dos justos. Bacana isso, né? Então traz para mim uma visão diferente de oração. Eu não tenho mais que passar um checklist para Deus, pelo contrário, Deus, passa um checklist para mim. O que é que eu preciso fazer? A minha oração agora, Deus, é de gratidão, porque tem gente convertida de fato. Eu ouço falar da fé que eles têm em Jesus Cristo, e eu ouço falar do amor que eles demonstram entre os santos. É uma igreja, é uma comunidade de fato viva. É uma igreja que eles servem uns aos outros, que eles cuidam uns dos outros, que eles se amam verdadeiramente, porque a mente deles foi transformada pelo Evangelho. Eles estão tomados pela fé. Senhor, as minhas orações são constantemente de gratidão, mencionando este povo na tua presença. 3 aspectos eles podem ser considerados. Primeiro, há um senso de dependência que deve permear tudo aquilo que eu faço. A oração é um senso de dependência que tem a ver com tudo o que eu faço. Eu vou trabalhar hoje, eu tenho que encharcar o meu trabalho em oração. Eu vou conversar hoje, eu tenho que encharcar as minhas conversas em oração. Eu olho para a minha agenda e eu vejo os atendimentos que eu tenho de manhã, e eu oro pelos atendimentos. Quando você vem conversar comigo, já foi orado. A gente ora por esses encontros às terças-feiras entre os pastores. Cara, a gente tem que entender que a oração, ela vai me impulsionar. Ela é esse senso de dependência. É um senso de dependência. Eu preciso o tempo todo orar. Eu preciso o tempo todo colocar Deus na jogada. Também não sou aquele cara que vai chegar e falar assim, peraí, Senhor, agora, peraí. Não, o meu movimento é na dependência da minha conversa com Deus, do meu diálogo com Deus, do meu coração sendo colocado diante de Deus. Segunda coisa é que é uma frequência. Eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Eu não deixo de dar graças por vocês. Eu não deixo. Significa que eu tenho uma frequência. Sempre que vocês me vêm à mente, eu estou agradecendo. Sempre que vocês estão surgindo na minha mente, talvez eu tenha que pedir alguma coisa. Talvez que eu tenha que colocar, como Paulo já fez, pedindo que a sabedoria, o discernimento, seja crescido ou acrescido em vocês. Mas eu sempre estou colocando as outras pessoas porque eu amo as pessoas. Eu não tenho uma idolatria por coisas, mas eu tenho amor por pessoas. Então eu coloco essas pessoas diante de Deus com frequência. Com frequência. Eu tenho essa dependência, eu necessito disso. Eu tenho criado alguns hábitos para mim. Então, toda vez que eu vou fazer café, eu nunca sabia medir a quantidade de água que eu tinha que colocar na chaleira para virar no filtro de café. Ou eu punha pouco, ou então transbordava.
Até que um amigo me falou, mas é óbvio como você faz isso. Eu falei, não é porque é tão óbvio. Eu falei, mede a água da cafeteira, do bule, sei lá como é que chama, da garrafa, o que couber de água lá, você põe para isso. Eu falei, todas as vezes que eu tenho feito café de manhã, eu tenho orado por esse amigo. Todas as vezes. É a maneira que eu criei um link de lembrar dele. Ele me tirou das trevas. Me trouxe para a luz do volume milimétrico de água. Há um senso de frequência. Há um senso de frequência. E também há um senso de insistência. Não deixo. Mencionando em minhas orações. Eu continuo insistindo por isso diante de Deus. Então, a oração, ela é caracterizada por essa dependência, por essa frequência e por essa insistência. Eu vou ilustrar com um texto de Daniel. Você pode ver isso em Daniel 6, 9. Quando os supervisores daquela época, assim, bronqueados com Daniel, chegam no rei Dario pedindo um decreto, falando, você precisa criar um decreto. Gente, eu queria pedir que quem estiver sem máscara, ficar com máscara. Nós estamos debaixo de um decreto, e esse decreto exige a colocação de máscara. Então, por favor, não é que eu quero isso, é lei. Beleza? Então, por favor, fica de máscara, acima do nariz, assim por diante, porque é um decreto. E o pessoal de Daniel, bolados com ele, chegaram para o rei Daniel e disse, o rei Dario, e disse o seguinte: o rei, você precisa promover aí um decreto, assinar um decreto, que diz o seguinte: quem orar para um outro Deus qualquer, deve ser colocado na cova dos leões. Ok. A pergunta é, o que nós faríamos? Como é que a gente interpreta esse texto? E eu sempre aprendo com Israel. Israel, para mim, ele tem sido o meu maior intérprete da Bíblia. Ele é, para mim, um intérprete textual, teológico pra caramba. Ele é biblicista, ele é hebraicista, ele é um historiador, ele é doutor. Por isso eu fico pensando, o que é que o Israel falaria para o Daniel, interpretando essa coisa toda? E para mim é óbvio, ele diria, corre, corre, corre. Cadê o Israel? Está aí? Entre nós é permitido, tá, gente, o bullying. Vocês com a gente não, mas entre nós a gente já saiu dessa esfera. Mas a ideia é, o cara cresceu aí assinou um decreto que a gente não pode orar mais. O que é que ele faria? E o texto mostra que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Ele tinha dependência. Ele orava ao seu Deus. Ele tinha a frequência, 3 vezes por dia. E ele tinha também a insistência. Mesmo em cima do decreto, e ele depois se deu mal por causa disso, ele insistiu na sua oração e foi jogado na cova dos leões. A oração é a atmosfera. Eu entendi quem Deus é. As minhas crenças foram todas quebradas e novas crenças surgiram. As minhas crenças viraram cinzas e novas crenças surgiram agora. Quando existem novas crenças, novos valores, o comportamento é diferente. O comportamento agora é de amor. É esse calor que sai, o povo sente isso, percebe isso. O marido parece que ama mais a família. A esposa parece que ama mais a família.
O filho parece que de forma milagrosa ama, obedece os pais. Aquela rusga, você começa a ficar incomodado porque fulano não tem uma relação legal comigo. Cara, eu mudei, o amor brotou. E qual é o resultado de tudo isso? Eu vivo em oração. Eu vivo em oração. Orando por todos os santos, amando todos os santos, orando o tempo todo, colocando todo mundo diante de Deus, lembrando de alguns sinais, associando esses sinais a pessoas, aonde eu oro por essas pessoas. A minha pergunta é: você já entendeu que nada depende de você? Você já entendeu que quem te salva é Jesus Cristo? Você foi transformado de tal forma que aquele amor absurdo que você tinha por você mesmo passou a ser agora um amor equilibrado em relação a você e um amor que passou a amar o próximo. Você tem vivido uma vida de oração? A oração caracteriza de fato a nossa salvação. É a prova de vida. Eu estou vivo. Você ora? Mas ora não com um checklist para Deus. Você ora movido pelo Espírito Santo de Deus por pessoas. Por aqueles que precisam conhecer a mesma coisa que você conheceu. A mesma pessoa que você conheceu. Por aqueles que precisam experimentar a mesma transformação, o coração novo que você experimentou. O INSS está pedindo prova de vida agora para os aposentados. Eles têm que ir lá e se apresentar, né? O exército pede também, uma vez por ano eu tenho que levar minha mãe. A senhora está viva, então a senhora continua ganhando o benefício. A prova de vida da gente é se a gente ora. Se a nossa vida com Deus é uma vida de fato de oração. Se eu dependo disso, se eu sou frequente nisso, e se eu sou insistente no assunto, isso é a prova de vida do cristão genuíno, do discípulo de Jesus Cristo.